Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos concluir a nossa apostila de língua portuguesa lá na página 58, capítulo 2, Histórias de Esperteza. Nesse capítulo, nós vamos abordar um pouco sobre histórias de esperteza. O que será que são histórias de esperteza? Então, como nós sabemos, né? O urbano, ele adora ir ao sítio. E ele adora as histórias dos matutos contadas pelos avós dele. Então, ali na página 58, na número 1, está dizendo: você sabe o que significa a palavra matutar? Procure em um dicionário e escreva as definições. Então, a professora vai dizer o que significa. A palavra matutar significa refletir demoradamente sobre um determinado assunto, tá? Ou sobre alguma coisa. Na sua opinião, o que significa ser matuto? Lá na número 2. Significa que alguém é ingênuo, que pensa pouco e é feito de bobo? Ou significa que uma pessoa é inteligente, pensa bastante e é muito esperta? Sim. Então, vamos assinalar a segunda opção. Além dessas características, os matutos são personagens que vivem geralmente vivem longe de cidades. O avô de Urbano sempre diz que eles são cheios de artimanhas. O que você acha que é artimanha? Então, artimanha, né? É uma sabedoria de como enganar alguém para conseguir algo. E você, o que faz quando precisa resolver alguma situação? O que vocês fazem? Coloquem ali na nossa 3. Na página 59, vai ter um conto de esperteza. Texto número 1. O aniversário de Pedro Malas Artes. A professora pede que vocês façam a leitura. Página 60 também leitura. Página 61 vai ter a hora de explorar o texto. Número 1. Quando ouviram essa história, o Urbano e sua irmã Rita riram muito e entenderam por que esse texto é chamado de conto de esperteza. Na sua opinião, qual é a personagem esperta da história? Então, vocês vão fazer a leitura, né? E assim que vocês voltarem à leitura, voltem aqui o vídeo e a professora vai ajudar vocês. Então, a personagem mais esperta da história é o Pedro Malas Artes. Ao ouvirem a história, os irmãos tiveram dúvidas em relação a algumas palavras. As palavras são vintém, cortesia e garapa. Então, o que significa vintém? Dinheiro. Cortesia, uma gentileza. E garapa é o quê? Caldo de cana. Então, para quem ainda nunca ouviu essas palavras elas têm uns significados como dinheiro, gentileza e caldo de cana. Lá na 2, vocês vão colocar isso que a professora acabou de dizer e vão substituir as palavras vintém, cortesia e garapa pelos significados. Por um exemplo lá na ata dizendo, não tinha vintém nem para pagar o almoço. Então, como que vai ficar? Não tinha dinheiro nem para pagar o almoço, certo? Vocês vão fazer isso lá na página 61 e lá na página 62, a A, a B e a C. Número 3. Essa história de Pedro Malas Artes acontece em um dia importante. Por que podemos dizer que era uma data especial? Então, procurem lá no texto e respondam. Na número 5. Durante a visita de Malas Artes, Benedito ofereceu uma grande variedade de comida e de bebida ao primo, que em resposta a um matuto repetiu o tempo todo. Então, vai estar lá no texto também. Diante da primeira recusa do primo Malas Artes, Benedito disse: sei que sou um pouco mão de vaca. Então, vocês já ouviram dizer isso? Mão de vaca? Se sim, coloquem lá o significado. E se não, o que significa mão de vaca? Uma pessoa o quê? Pão duro, né?
Lá na página 63, vai ter uma outra história, que vai ser o texto 2, Proezas de João Grilo. A professora pede para que vocês façam a leitura. E lá na página 64, vai ter a hora de explorar o texto. Número 1. Rita ouviu a história e achou muito engraçado e quis saber mais sobre ele. Então lembrou que sua avó havia contado que ela era um personagem do sertão brasileiro. Como é o lugar em que vive, de acordo com o texto? Então, aonde que ele vive? No sertão, né? E vocês já visitaram o sertão ou não? Quero que vocês respondam ali para a professora. Na B. A avó de Rita disse que podemos chamar João Grilo de sertanejo. O que significa sertanejo? Então, a palavra sertanejo significa aquele que habita o sertão. A palavra farosteiro chamou a atenção de Urbano. Você sabe o que significa? Então, o que significa será a palavra farosteiro? O que vocês entendem por essa palavra? Página 65, número 3. O vaqueiro não conhecia muito bem a cidade de João Grilo e tinha uma dúvida. O que ele perguntou para o sertanejo? Então, o que o vaqueiro ele queria saber? Está lá no texto. No texto também aconteceu uma coisa quando o vaqueiro entrou no rio. O que aconteceu com ele? Vocês vão ler ali as opções e vão assinalar. Quando conseguiu sair do rio, o vaqueiro chamou João Grilo de mentiroso. Sabendo o final da história, você diria que o João Grilo mentiu ou ele falou a verdade? Então, será que ele mentiu ou ele disse a verdade? Agora pense que você é João Grilo e tem a possibilidade de ajudar ou não o vaqueiro. O que você faria? Então, coloque ali o que vocês fariam se vocês fossem o João Grilo no lugar ali do texto. Na página 66, nós vamos falar um pouco sobre introdução, conflito e desfecho. Então, a introdução sempre vai ser o quê? O início. O conflito sempre vai estar no meio, que vai ser um problema. E o desfecho vai ser o fechamento. Então, lá na 8, na A, vocês vão comparar os dois textos. Tanto o texto 1 quanto o texto 2. Quem eram os personagens dos dois? Vocês vão colocar. O tempo do primeiro texto, ele se passa no quê? Num dia de aniversário. Já o texto 2, durante o verão. O cenário do primeiro texto era o quê? A fazenda, né? E o segundo, o sertão. O conflito é um acontecimento que provoca uma modificação na história. Um problema para alguma das personagens. Então, qual foi o problema? Tem ali duas cenas. Vocês vão colocar se é a cena 1 ou a cena 2. Lá na página 67 vai ter o desfecho, que é o final. Então, é como que se encerra o texto número 2 das proezas de João Grilo. Como que se encerrou? Lá na nossa 9, vocês podem pular, não precisam resolver. Na página 67, nós vamos trabalhar um pouco sobre as variações linguísticas. Então, observem ali a número 1. A professora vai ler para vocês. Quero não, primo. Pra mim, basta um cafezinho. Olá. Olá, senhor. Oceno, desculpe. Então, os trechos, eles são o quê? Falas de um personagem ou uma narração de cenas? É a fala dos personagens. Circule 3 palavras escritas de maneiras diferentes. Quais são essas palavras? Pra, senhor e você, né? Lá na C, como essas palavras deveriam ser escritas corretamente? Então, elas deveriam ser escritas para, senhor e você, né? Lá na 2, observem o trechinho de novo. Só para o senhor ter certeza, lhe digo que ainda, agorinha, a criação todinha de meu pai passou de lá para cá.
Então, que palavra está escrita diferente? Inda. E o que significa? Ainda, né? Que ainda há pouco o pai dele tinha passado. Lá na 3, vocês vão circular somente 2 balões que falam sobre os contos de esperteza, tá bom? Na 4, vocês vão completar com escrita ou fala. Então, alguns textos apresentam palavras de um modo mais próximo da fala, né? E lá na 5, ninguém fala no dia a dia da mesma forma como escreve, mas é possível representar certas maneiras de falar por meio da escrita, tá? Lá na página 70, vocês podem pular, não precisam fazer. Lá na página 71, aprendendo o valor das coisas, vocês podem completar só o número 3, tá? Página 72 e 73 podem pular. Lá na página 74, nós vamos fazer o na ponta da língua, trocando uma palavra por outra. A mãe de Urbano quis saber sobre o filho, né? Então, ali o Urbano, ele escreveu um textinho. E eu quero que vocês façam a leitura desse texto e percebam que ele poderia ter usado nesse texto várias palavras como ele, elas, ela, nós, porque ele repetiu muitas vezes palavras que não tinha necessidade de ser escritas, certo? Então, lá na página 75 vai ter a número 1 vocês podem pular e quero que vocês realizem somente a 2. Então, na 2, nós vamos substituir corretamente as palavras por ele, elas, ele, elas ou nós. Então, lá na A está dizendo assim: Marina tinha desenhado uma personagem. Marina está usando um lápis especial. Então, nós precisamos escrever Marina 2 vezes? Não. Nós precisamos escrever somente assim: Marina está desenhando uma personagem. Ela está usando um lápis especial, né? E assim nós vamos fazer lá na B, na C, na D e na E, tá bom? Página 76, 77 e 78 vai ser o nosso exercitando, tá bom? A professora também não está aqui com o caderno de atividades, mas a professora vai mandar certinho no roteiro. E o que a professora pede? Que vocês realizem no caderno de atividade as páginas referente à unidade 4, capítulo 2, Histórias de Esperteza, tá bom? Um beijo, até quarta-feira. Qualquer dúvida, entrem em contato com a professora, tá bom? Um beijo e até mais!